Pode começar, Matheus, se você quiser. Logo eu. Tá, vamos lá. 3, 2, 1. Calma que eu tô pensando, tá? Cara, no Hertz esse já seria um início perfeito. 3, 2, 1, pensando. Tá, vamos lá então. Olá, você que está escutando a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou o Matheus Salustiano, eu faço parte do UmbandaCast, o podcast que fala sobre Umbanda e coisas afins. Hoje estou acompanhado aqui com mais algumas pessoas. Bom, olá a todo mundo que tá ouvindo a gente. Eu sou o Gabriel Bergamaschi, faço parte do Hertz Podcast e hoje estamos aqui para fazer um combo entre Hertz Podcast e UmbandaCast. É isso, o Guilherme tá aqui comigo também. Fala aí, Guilherme. Fala galera, primeiramente um prazer estar aqui novamente reunidos, então pro pessoal que vai escutar isso no feed do Hertz, então é muito bacana ter novamente a presença do Matheus e também a presença da Bruna, que pode se apresentar agora. Oi gente, tudo bem? Prazer gravar com vocês, eu sou Bruna. Eu sou historiadora e cientista da religião. Olha que privilégio, temos uma especialista aqui com a gente. Sim, e justamente para um episódio que a gente até já conversou em off, de um tema que a gente já queria conversar há bastante tempo, mas aí nunca surgiu a oportunidade, né? E agora estamos aqui. Vamos conversar um pouco sobre diversidade religiosa, liberdade religiosa, enfim. E vai ser um papo bem legal. Poder contar também com a participação da Bruna. Muito obrigado, Bruna, por você estar aqui participando. Com certeza você vai ajudar a gente nesse papo, nessa conversa que a gente vai ter. É muito legal que o Matheus, ele já participou de um Hertz, né? Mas é a primeira vez que participamos também de um UmbandaCast. Fico feliz de gravar com você também, Matheus. Fico feliz de participar desse crossover, gente. É uma honra. E eu fico muito feliz de receber você, Gabriel, Guilherme, a Bruna também, como a gente vai falar de outras religiões e a importância da gente poder falar também de outras religiões, né? Então eu fico muito feliz com essa oportunidade. A quarentena até que tá servindo pra alguma coisa, né? A gente tá sendo muito produtivo, né? Mas eu fico muito feliz de poder contar com vocês três aqui. Além de uma especialista aqui para conversar com a gente, temos 3 pessoas, né? No caso aqui, réis mortais, eu, Guilherme e Matheus, de 3 religiões diferentes. Então acho que vai ser bem interessante esse papo, né? E acho que vai ter bastante coisa a acrescentar, ou não. Mas enfim, isso a gente vai saber depois. Não, então vamos começar. Primeiro vocês me falam a religião de vocês. Tá, a minha vida toda eu frequentei igreja evangélica, né, protestante, mas já há algum tempo, alguns anos que eu já não frequento, apesar de que continuei acreditando no que eu acredito, mas não frequento mais a instituição por discordar de muitas coisas que acontecem, enfim, dentro da igreja, não são todas, obviamente, mas coisas que a gente vai falar no decorrer desse episódio. Claro. Eu sou espírita, kardecista, isso a partir dos meus 7 anos. Antes disso eu era católico, né? Ia na igreja e tudo mais. Certo. Mas hoje me considero e, enfim, frequento centros espíritas. Olha, a minha história é complicada. Sim, é complicada. Eu nasci em berço umbandista, só que de início eu não fui pra Umbanda, por incrível que pareça. Eu frequentei durante algum tempo a religião católica, eu ia na missa, tudo mais, fiz catequese, isso até os meus 11, 12 anos, enfim. E aí depois eu voltei pra Umbanda de novo, estou aqui agora. Firmemente eu tô há 4 anos na Umbanda. Legal, e tanto o Matheus quanto o Guilherme, vocês são bem ativos, né, na religião de vocês. Ah, sim, seja através do podcast, seja através dos eventos que a gente faz aqui no centro, né, é bem legal. Pelo menos eu acho que a ideia é essa, quando a gente tá numa religião, né, que a gente gosta, realmente a gente ter essa participação, né, não somente falar, eu sou isso, ou eu sou aquilo, né. Participação é bem importante. Eu também vejo por esse lado, assim, eu gosto bastante de participar. Dentro da minha religião eu tenho um grupo de jovens que a gente chama de mocidade, uma mocidade espírita, né? E então são jovens entre 14 e 18 anos ao início do programa de aulas e mais ou menos 4 anos por aí. Com a minha turma a gente está indo para o ano final, né? A gente vai encerrar no começo do ano que vem, de 2021.
E antes disso eu era aluno, então agora sou um trabalhador, né, que a gente chama de dirigente, voluntário, né? E, e agora tenho minha própria turma, além de atuar também nos eventos que tem. Então, por exemplo, temos os encontros no carnaval ou em outras datas, outros feriados, a gente reúne vários jovens e tudo mais. Então, eu também atuo diretamente, né? Eu tenho um dos trabalhos que é a CDG, né? Que é o canal do geral, do encontro geral, eu também atuo nela. Então, são as maneiras com que eu, enfim, participo da minha religião mais ativamente no momento. Ai, gente, que legal. Eu sou, além de ser especialista, eu sou curiosa sobre religiosidade das pessoas. Legal, legal. Interessante. Olha, eu tenho uma participação, assim, muito forte, justamente pelo fato da a minha mãe, ela ser a dirigente do terreiro que eu frequento. Então, quando eu falo que literalmente o terreiro ele fica do lado da minha casa, é porque realmente ele fica do lado da minha casa. Então, eu participo bastante, eu tenho muita interação. Eu gosto bastante. Eu acho interessante que a Bruna falou sobre ter curiosidade, né, sobre as outras religiões. Acho que é importante a gente falar isso. Durante o episódio, a gente vai colocar alguns depoimentos de algumas pessoas que a gente fez algumas perguntas para elas. Enfim, a gente vai inserindo aqui. A gente fez as seguintes perguntas para elas. O quanto você conhece ou tem o contato com religiões distintas da sua? Você acredita que pessoas da sua religião são ou podem ser intolerantes com fiéis de outras religiões? Essas duas perguntas a gente fez para algumas pessoas, enfim. O depoimento delas, a resposta delas para essas duas perguntas vão sendo colocadas aí enquanto a gente vai conversando. É isso aí. E são perguntas bem interessantes. Acredito que as respostas elas vão mostrar isso, que muitas vezes a gente não para muito para pensar se de fato a gente tem contato com religiões distintas ou se pessoas dentro da nossa religião elas são ou podem se tornar intolerantes com pessoas que são de religiões distintas. Então, vai ser bem interessante. Eu espero que você que esteja ouvindo aqui, a gente que também possa escutar esses depoimentos, fazer uma reflexão também sobre isso. Até porque, normalmente, até eu queria ouvir o que o Guilherme e a Bruna tem a falar sobre isso, mas normalmente a gente tem uma tendência, pelo menos eu vejo dessa forma, de ver o defeito só da religião dos outros, né? E só do grupo dos outros que a gente vê o problema. E às vezes é complicado você parar, olhar para quem te cerca, pro seu grupinho e falar, putz, pode ser que nem tudo aqui são flores, né? É um pouco mais complicado você enxergar os problemas que tem na sua própria religião. Não, eu concordo totalmente com isso. Acaba sendo uma visão muito limitada quando a gente apenas pega pra glorificar a nossa própria religião e apontar os erros nas demais, né? Isso é uma coisa que eu incentivo que meus alunos, durante as aulas, eles não façam. Então, tentem ver realmente, ó, o que a gente faz aqui no nosso centro que não é tão legal? Ou no próprio movimento de forma geral e tal. E nas outras religiões, o que eles fazem de bom, sabe? Pra todo mundo poder ver. Eu me considero espírita, né, como eu falei, mas eu sempre tento pegar o que há de melhor, assim, os ensinamentos mais positivos de outras doutrinas, outras religiões, para poder acrescentar, porque você não precisa ser uma pessoa que vai ter um credo e levar ele, tipo, só ele, sem mais nenhuma religião, sem mais nenhum conhecimento diferente e tal. Tipo, meu, existe tanta coisa bonita, sei lá, no hinduísmo, tanta coisa bonita. Hoje, numa turma de um amigo meu, né, de jovens também, eu dei uma aula sobre o judaísmo. E para estudar para essa aula, eu realmente procurei bastante, aprendi muita coisa. Então, realmente, fica nesse sentido. É interessante ver como que a gente pode coexistir de uma maneira mais positiva. Então, eu incentivo realmente. Quando a gente chegar um pouco mais pra frente, a gente vai ter também esse mesmo módulo na minha turma. Então, o objetivo era trazer pessoas, né, líderes religiosos de doutrinas diferentes para poder falar um pouco sobre as suas religiões, poderem explicar mais o que eles acreditam, um pouco da história e tal, porque eu acho que só isso leva ao crescimento, né? Quando você afasta, quando você critica e tal, você acaba criando uma barreira e criando até um certo preconceito, né? E eu sempre falo para os meus alunos, nós somos espíritas, somos kardecistas, estamos em 2021 e é agora que as pessoas estão começando a respeitar, a não ter uma série de preconceitos. Se nós mesmos cultivarmos outros preconceitos perante outras religiões, sejam, sei lá, a própria Umbanda, ou o Testemunho de Jeová, ou o islâmico, enfim, fazer isso, a gente vai estar só propagando uma coisa que para nossa religião fez muito mal, e nossos
pais, nossos avós, nossos bisavós sofreram com isso por muito tempo, né? Então, o objetivo é realmente a gente tentar, eu vejo, né? E eu gosto de realmente tratar todas as religiões de uma maneira mais igualitária, todo mundo tendo seus pontos positivos e os negativos também, porque senão fica só clube da Luluzinha, só que a gente é bom e tal, o resto é ruim, e é uma vilanização que é totalmente improdutiva, né? Não, eu acho lindo quando eu vejo esses movimentos dentro de diversas religiões da questão de abraçar o diferente, né? Mas a gente tem que levar em consideração que isso é uma carga histórica aí que a gente tem da Igreja Católica, né? Que durante muito tempo quis evangelizar o mundo inteiro e nisso propagou muito preconceito com o outro, né? O diferente, porque se você não é igual a mim, se você tem uma religião diferente, você acaba sendo o outro que eu tenho medo, né? Então eu acredito que muito desse preconceito religioso que a gente tenha no mundo de uma maneira geral, não só também em relação às religiões afro-brasileiras, que são as mais vilanizadas aqui no Brasil, mas no mundo de uma maneira geral, é essa coisa do medo, né? O medo do diferente. E vai que eu gosto do que é diferente também, né? Então você acaba tendo medo de conhecer e se deixar conhecer. Então acho que é muito importante da gente falar dessas movimentações de acolhimento, né? Principalmente das religiões majoritárias, falando assim, de uma maneira mais simples, né? Como o cristianismo, por exemplo, as ações dentro de igrejas evangélicas ou dentro da própria igreja católica, que tende a demorar mais, né, para ter esses impulsos acolhedores, enfim, também em relação ao kardecismo, né, que, querendo ou não, também é uma religião branca, de certa maneira hegemônica, né, então é bem legal essa troca e esse acolhimento religioso, digamos. Acaba que o problema nunca são as religiões, mas as pessoas nelas, né? Se tem pessoa, dá problema. Essa que é real. O que eu sempre falo é que as religiões são feitas de pessoas, por mais que tenha uma doutrina maravilhosa, linda, o problema são sempre as pessoas. Sempre vai ter um grupinho lá que vai ferrar tudo. Exato. Sim, e até mesmo quando a gente para olhar a quantidade de religiões que a gente tem aqui no Brasil, nós temos muitas religiões, né? Então, muitas vezes esse discurso hegemônico, sabe, ele não cola muito. Na verdade, ele não cola nada, porque a gente tem muita religião aqui no Brasil e mesmo nas religiões, religião evangélica, enfim, de matriz africana, existem muitas vertentes, né? Então, o discurso de que a minha religião é melhor, a minha religião tá certa, dos outros estão erradas, sabe? Não cola, assim, é insustentável. Sim, total. E se a gente for ver, hoje em dia, um pouco mais de 60% dos brasileiros se declaram católicos. E essa porcentagem a Bruna pode falar melhor sobre isso, mas essa porcentagem já foi maior no passado, né? E como é fácil você aceitar o que é igual a você, né? Difícil é você aceitar e você tratar normalmente, tratar bem, né? Conviver com o que é diferente, né? E conforme o tempo vai passando, conforme esses números vão ficando menos totais para um lado e desbalanceados até, a gente começa a ver esses problemas que a gente vê no Brasil, né? De pessoas que não conseguem conviver com o diferente, não conseguem aceitar que pode existir pessoas que pensam diferente, que acreditam em coisas diferentes e você continuar vivendo tranquilamente com isso, sabe? Você fazer o seu, você continuar a sua vida. Enfim, é complicado isso, você pensar, ainda mais num Brasil que, enfim, é laico, né? E eu queria até que a gente falasse um pouco sobre essa questão de se o Brasil é laico, se não é, o que na prática e na teoria, né? Olha, o Estado laico, eu adoro. Pra mim é um dos meus personagens preferidos do folclore brasileiro. É o Estado laico. Junto com o Saci. Exato, junto com o Saci. Tem muitas outras falácias no folclore brasileiro também. Lembrando que no Hertz a gente já fez o Gabriel já gravou um episódio sobre falácias, inclusive foi o episódio que eu participei. Olha só. O assunto recorrente, então. Mas, bom, primeiro que eu queria comentar o que você estava falando sobre aceitar o outro. É muito mais fácil aceitar o outro quando o outro é parecido comigo, né? Uhum. Para um católico aceitar um evangélico, um protestante, não é tão complicado, porque afinal é a Bíblia, né? Afinal é Deus, afinal é Jesus. Tem umas diferenças aí, muitas diferenças, que fique claro, ritualísticas, mas a base é a mesma, né?
O lugar de saída é o mesmo. Agora, é muito mais complicado, não deveria ser, claro, e nisso eu nem estou tentando justificar toda a intolerância. É só porque ela se torna mais compreensível de alguma maneira, quando a gente fala desse jeito. É mais fácil aceitar um evangélico, enfim, do que aceitar uma pessoa que vai num terreiro, que toca um tambor, né, que fala numa língua diferente, e as músicas são diferentes, e toda a ritualística é diferente. Não tem um livro falando o que essa pessoa deve fazer, não tem um sumo sacerdote que está lá longe, mas mesmo assim manda em tudo. Então é muito complicado aceitar isso, né? E aí eu sempre venho com o meu lado historiadora para falar, olha, isso é muito da nossa história, é escravocrata no nosso sistema, que tentaram matar, de muitas maneiras conseguiram aniquilar as manifestações culturais diferentes, né? Sejam elas dos povos originários, seja ela dos negros escravizados que foram trazidos para cá, porque claramente que o catolicismo era quem imperava aqui, né? E isso já linkando para falar do Estado laico, o nosso Estado só começa a ser laico de verdade na Constituição da República, que é em 1891. Né? Porque antes disso, o Brasil era um país católico. Oficialmente um país católico, de acordo com a legislação de 1824, que foi assinada por Dom Pedro I ainda, e que só foi ter uma mudança aí quando foi declarada a República, né? Muitos e muitos anos depois. Enfim, e o Estado laico se mantém até hoje nas nossas constituições, mas eu gosto sempre de lembrar que existem símbolos cristãos no nosso dinheiro, nos nossos prédios públicos. Você pega uma nota de dinheiro e tá escrito Deus é fiel. Mas tem muita religião no Brasil que não acredita em Deus. E aí, o Estado, a nota serve para quem? Só para quem acredita que Deus é fiel? Então essa é a grande discussão do Estado laico, né? Tá na Constituição, tá na lei. Inclusive a gente tem uma lei de liberdade religiosa, que foi escrita em 1946 por, curiosamente, Jorge Amado. Então é isso, na prática, na teoria, na verdade, a gente tem o Estado laico, porque ele está na lei, mas na prática a gente sabe muito bem que não, né? E, enfim, tirando todos os exemplos do cotidiano, como as violências contra as religiões minoritárias, a gente tem, falando estritamente de política, os políticos que se elegem usando o nome de pastor, por exemplo. Ainda mais hoje em dia. Ainda mais hoje em dia, exatamente. E mesmo não usando o nome de pastor, muitos deles estão ligados a igrejas, né? E há igrejas, não dá para. É muito pequena a porcentagem de políticos ou pessoas da política, mulheres, enfim, que estejam ligados a outras religiões, né? Que se coloquem como de outras religiões, com esse orgulho, como essas pessoas que estão geralmente relacionadas aos evangélicos têm, né? O orgulho de falar, sou pastor, estou relacionado a tal igreja, enfim. Até o Gabriel ele levantou aqui alguns dados do censo de 2010. Eu queria colocar aqui também a composição religiosa no Brasil e depois disso eu já vou emendar uma pergunta. A gente vai ter a seguinte distribuição aqui no Brasil. 64,6% dos brasileiros, eles declaram-se católicos. 22,2% declaram-se protestantes. E aqui engloba evangélicos tradicionais, pentecostais e neopentecostais. 8% declaram-se irreligiosos. Então aqui a gente entra os ateus, agnósticos ou deístas. 2% declaram-se espíritas. 0,7% declaram-se testemunhas de Jeová. E 0,3% declaram-se seguidores de religiões afro-brasileiras, como Candomblé, Tambor de Mina, Umbanda. E temos aqui 1,6% que declaram-se seguidores de outras religiões, isso aqui no censo, tais como budismo, judaísmo, os messiânicos, os esotéricos, os espiritualistas, os islâmicos e enfim, entre outros. Tendo em vista todas essas religiões aqui no Brasil e como elas são compostas aqui pelo censo de 2010,
Eu queria te perguntar, Bruna, a gente pode falar de fato numa diversidade religiosa, isso tanto com religiões distintas ou até mesmo diversidade dentro de próprias religiões, dentro da própria religião, como por exemplo os protestantes, né? Então aqui pelo próprio censo a gente tem evangélicos tradicionais, pentecostais, neopentecostais. Como que você analisa essa diversidade religiosa? Olha, o censo já é mal distribuído e já tem todas essas religiões que você acabou de dizer, né? Já são poucas caixinhas para você se adequar lá e mesmo assim já são muitas. Então eu acho que o Brasil é um país que tem uma diversidade religiosa linda, na verdade, porque tem muitas vertentes do catolicismo, a gente fala do catolicismo popular, que tem aproximações com religiosidades nativas ou religiosidade afro. Então, o campo religioso brasileiro, eu já vi alguns estudiosos falarem que é um dos mais difíceis de analisar, inclusive porque tem muitas nuances e as religiões têm umas relações assim que você não pode imaginar, como eu falo na minha pesquisa, né, da relação da Umbanda com a Igreja Universal do Reino de Deus, que a priori, se você olha de fora, você fala, não, é impossível que conversem. Mas então, e é uma das coisas que me fazem acreditar muito na pluralidade religiosa brasileira. Infelizmente, com muitos casos de intolerância, claro, mas é um campo muito bonito de ser estudado, porque ele é exatamente isso. Tem as religiões fundamentalistas, mas ao mesmo tempo tem um terreiro, literalmente, que tem a gira com as galinhas, sabe? Seja de candomblé, seja de umbanda, ou seja dessas denominações pequenininhas, né, que cabem dentro da caixinha das religiões afro-brasileiras. É satisfatório estudar o campo religioso brasileiro exatamente porque ele é muito diverso e muito complexo, né? Não são só flores, claro. Olá, me chamo Jéssica, tenho 22 anos, sou professora de arte e sou católica. Mas apesar de ser católica, ter sido batizada, ter recebido a primeira comunhão, crismada, ter servido como coroinha no período aí de 8 anos, ter se tornado também catequista depois de um tempo, eu tenho contato com outras religiões. Isso não por uma questão de curiosidade ou querer trocar de religião, mas por querer conhecer mesmo, conhecer e respeitar. E acredito que a intolerância religiosa, ela tá ligada à questão da falta aí de conhecimento. Porque como eu cresci aí dentro de uma religião, eu já vi também pessoas com discursos distorcidos sobre outras religiões, né? Inclusive aí no candomblé, na Umbanda. E hoje, né, com a oportunidade que eu tive aí de conhecer a Umbanda, eu vejo que o discurso que a pessoa tinha não é válido, né? E muitas vezes ele se carrega aí pelas questões colocadas, né, em mídia, o que desvaloriza, né, não apenas uma cultura, mas também o conhecimento sobre ela. Sou muito, assim, não só aberta, mas muito grata pelo o contato que eu tive com banda, com a igreja evangélica, pois apesar de ser ambientes diferentes, né, numa religião que eu sigo, eu me senti plenamente confortável e em paz, né? E isso que importa. O que importa é a gente ter fé, ter a paz e se sentir bem consigo mesmo, independente de religião ou cultura. Achei interessante uma coisa que a Bruna falou, foi sobre de políticos se elegendo usando essa questão religiosa, né? Cara, e às vezes eu fico pensando assim, como pode uma pessoa, porque eu já vi isso, já vi deputado falando isso, que a pessoa, ela se elege por conta de uma bancada ali que é religiosa, e depois ela vai prestar serviço, né? Prestar serviço à sociedade, mas para quem o elegeu. Sendo que, querendo ou não, você tá ali num papel para todo mundo, né? Para geral. E como é isso? Pessoas que são eleitas por uma maioria que seja de uma religião, né? Das religiões que tem mais fiéis. E aí, depois de eleito, a pessoa, ela quer governar, ela quer... Tudo que ela faz é mirando nessas pessoas que fez com que a pessoa estivesse lá
né? E aí eu já ouvi pessoa falando assim, mas se as pessoas de outras religiões quiserem se sentir representados no poder, então eles que coloquem e consigam eleger alguém. Sendo que isso não faz o menor sentido. Parece simples, né? Essa fórmula mágica. Ah, você quer representação? Vai lá, então. Vai lá então. Então, aí, quando você olha esses números, por exemplo, do censo de 2010, que você vê algumas religiões ali com 0,7% ou 2%, 8% da população brasileira, como que eles vão conseguir colocar alguém lá, sabe? Tipo, é muito difícil, é muito mais difícil. Então, é um pensamento muito egoísta você querer jogar dessa forma, sabe? Você querer, se você quer que alguém faça as coisas por você, espera até vocês conseguirem colocar alguém lá. Enquanto não, quem a gente conseguiu colocar lá vai governar só pra gente. E vai fazer as coisas só que estão do nosso interesse, né? Isso mostra o quanto o Estado não é laico, né? Quanto a essa questão da falta de representatividade que a gente tem na política, né, em relação a isso, eu aqui abri rapidamente a Wikipedia, que obviamente é a melhor fonte de informações que as pessoas podem ter. E dos nossos presidentes, em toda a história do Brasil enquanto república, apenas 5 não eram católicos, né, do catolicismo romano. Os outros 5, 2 deles eram protestantes e 3 deles agnósticos, né, mas todos os outros que chegaram ao cargo de presidente do Brasil eram católicos romanos. Então, realmente falta essa representatividade e se estabelece muito porque, não se tem tanta gente que é espírita, é do candomblé, da umbanda, é judeu, enfim, não sei, de todas as religiões, como se tem protestantes, como se tem, né, que vem crescendo bastante, como se tem católicos, que é uma religião extremamente gigante no Brasil. Então, é até injusto a gente poder falar uma coisa dessa, porque realmente não tem como encaixar, né? Sim. E uma coisa que a gente conversou aqui no começo desse episódio foi justamente a questão de pessoas terem um pensamento mais hegemônico. Então, por exemplo, a minha religião é a certa, a dos outros estão erradas. Isso em si já gera um fator de intolerância, atos intolerantes, né? E você, quando eu te perguntei a respeito dessa composição, Bruna, você tinha comentado a questão das caixinhas, né? Como se cada religião fosse uma caixinha e a gente vai lá, organiza numa prateleira. Então, aqui desse lado tem a caixinha dos católicos, dos evangélicos, dos umbandistas, candomblecistas, enfim. Você, na sua opinião, você acha que o fato da gente sempre querer colocar as coisas em caixinhas também pode ser um fator de uma intolerância religiosa? Eu acredito que sim, porque é meio que. É triste falar, mas se você não tá no senso, você meio que não existe, né? E não é assim, na verdade, porque existem muitas outras manifestações religiosas que não precisam até de um nome, né? E por que não é religião? Mesmo se a gente falar especificamente das religiões afro-brasileiras, o censo fala de 3: tambor de mina, umbanda e candomblé. Eu posso falar de pelo menos mais 5. Se você pensar que essas religiões se misturam de alguma maneira, tem alguns cultos que não têm essas fronteiras aí tão divididinhas mesmo dentro da caixinha de isso é umbanda, isso é candomblé, isso é outra coisa. Então eu acredito que sim, quando a gente tenta adequar muito, a gente acaba colocando num estereótipo, né? Seja subjetivo na questão do que é uma religião, o que é uma umbanda, o que é um candomblé, ou seja, no estereótipo da pessoa mesmo, né? Um macumbeiro. Traz muito preconceito mesmo, muita intolerância a você não conhecer. E não só o medo de conhecer, mas o você não ter a oportunidade até de conhecer. Sim. Eu penso o seguinte, às vezes a gente que está dentro da própria religião fica muito difícil a gente explicar o que é essa religião. Imagina você tentar colocar isso num censo, né? E também um outro caso que eu lembrei aqui foi a respeito da macumba carioca, né? Que também é a gente pode enquadrar ela como uma religião afro, né? De matriz africana, e ela não aparece no censo, mas existem pessoas que são da macumba carioca, enfim, a própria quimbanda, outras religiões, né? Eu não sei você, Gabriel, você
você como protestante, você tem mais o contato a respeito disso. Eu queria saber se fica muito confuso para você entender as diferentes vertentes que existem no protestantismo. Cara, totalmente, porque cada um é uma coisa e a gente até falou já um pouco mais cedo sobre, é a mesma Bíblia, né? Seria a mesma coisa, né? Mas a questão é que a interpretação que as pessoas têm da Bíblia muda. Então, quando você pega, por exemplo, igrejas evangélicas neopentecostais, que na minha infância foram as que eu frequentei, então acredita-se em livre-arbítrio, em outras questões que, por exemplo, se você pega evangélicos mais tradicionais, se você pega, por exemplo, igreja presbiteriana, que eu também já frequentei durante um tempo, ou pelo menos tive uma proximidade maior, você vê que tem algumas questões que são bem diferentes, assim. Então, acaba que é isso que a Bruna falou, assim. Quando você vai fazer essas pesquisas e você vai tentar estudar um pouco mais sobre outras religiões, você percebe que você vai colocando em bloquinhos, né? Você vai juntando, assim, tentando ver, essas religiões se enquadram melhor aqui, outras ali. Só que até essas divisões são meio esquisitas, assim, né? A gente começa a ver que é tão plural, né? É tão diverso que a gente realmente não conhece. Não só as religiões que são próximas, muito menos as que são de uma origem diferente, né? Então acaba que fica só naquele velho estereótipo e as pessoas também nem têm muita intenção de se aprofundar. E lembrando, se aprofundar não é você mudar de religião, se aprofundar não é você começar a acreditar em alguma coisa que você não acreditava ou que vai ser ruim pra você de alguma forma, mas é você saber que em outras religiões são pessoas, né? São pessoas. Então, conhecer outras religiões é você conhecer outras culturas, é você conhecer como outras pessoas pensam, né? E esse podcast em si, ele é um microcosmo aqui de uma coisa muito interessante, né? Pessoas de religiões diferentes convivendo e conversando e muito mais que isso, né? São meus amigos, assim, da vida, assim, sabe? É possível você conviver, você viver e você olhar para outros fatores, né? E não deixar que toda essa intolerância e essa violência que as pessoas acabam cometendo seja algo aceitável, né? Sim, sim. Mas é muito, assim, tem essas coisas, essa coisa das caixinhas, né, muito fechadas, mas ao mesmo tempo tem um movimento do povo brasileiro que eu acredito que é um dos motivos que faz o campo religioso ser tão interessante, é a tal da dupla pertença religiosa, né? É aquela velhinha que vai todo domingo na missa, mas vai na Mãe de Santo tomar um passe só pra garantir, né? Toma um banho de sal grosso. Pula 7 ondinhas. Pula 7 ondinhas, exatamente, sabe? Tem todas essas coisas, não passa embaixo da escada, ou enfim, essas coisas. É o famoso não custa, né? Não custa, exatamente. Mal não vai fazer, né? Meu avô falava, não acredito nas bruxas, mas que elas existem, elas existem. Então é bem nesse sentido, assim, sabe? Ao mesmo tempo que as pessoas têm muito preconceito, e elas têm preconceito, porque se você perguntar para essa pessoa que tem a dupla pertença, provavelmente ela vai falar que ela não é um bandista, ou, enfim, candomblessista. Ela é católica, ou ela é espírita. Ou ela é espírita. Eu já vi muito isso. As pessoas, às vezes, são bandistas e aí perguntar qual que é a sua religião. É a pessoa meio assim, e isso até mesmo numa situação de entrevista de emprego. Eu conheço pessoas que, na hora da entrevista de emprego, ficou com medo de falar que é um bandista e falou que era espírita, entendeu? Isso acontece bastante. Digo assim, você falou da entrevista, eu lembro de, não exatamente esse caso, mas eu lembro, assim, muito claramente de uma cena de quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos. Já me aceitava, já me conhecia como kardecista e tal, mas eu tinha meio que um receio. Obviamente, mesmo sendo espírita kardecista, de outras religiões, pessoas de outras religiões que pudessem ter algum preconceito ou fazer alguma manifestação contrária nesse sentido, e criticavam. Então, por isso, quando perguntavam, eu falava que era católico e tal. Então, foi muito tempo, assim. Realmente foi uma construção e, tipo,
poder ter a coragem de falar, não, eu sou espírita e tal, e beleza, sabe? Tipo, mas é algo que, justamente por conta do preconceito que as pessoas vão falar, uma possível exclusão social que pode acontecer e tal, pode acontecer. Eu lembro que na primeira vez que eu falei, foi até na ETEC, né? O Gabriel estava comigo. Acho que uma das primeiras atividades do ano, assim, de quando a gente se conheceu, né? Perguntavam qual que era a religião. E aí, tipo, tinha passado algumas pessoas da minha sala, falado, e o pessoal meio que desconversava e tal. Aí quando eu falei que era espírita, aí outras pessoas passaram a se manifestar, assim, tipo, tinha outras pessoas, mas estavam meio assim, não sei se eu vou falar, sabe, o que a galera pode achar, e mesmo sendo, tipo, nenhuma religião tem algo de mal, assim, sabe, mas muita gente fica receosa justamente pelo que as outras pessoas vão falar, né, então essa visão social acaba deixando as pessoas meio com medo, meio inseguras e tal, então acho que é algo bem complicado, né, obviamente existem avanços, mas o Brasil sempre anda, né, a passos muito lentos nesse sentido. A forma como as outras pessoas veem a sua religião é bem complexo mesmo. Eu lembrava dessa aula, Guilherme, mas eu não lembrava desse acontecimento. Então, até você falou da questão de como as pessoas vão ver, às vezes até para evitar fadiga, sabe? Tipo, você fala que você é espírita, eles vão falar assim, mas as mesas girantes, mas você tá vendo alguém atrás de mim, não sei o que. Até explicar. Inclusive, tanto que agora eu sempre faço pra zoar, assim, a pessoa pergunta a minha religião, eu falo espírita, e eu já falo assim, inclusive tem um espírito atrás de você, que aí já quebra o gelo, assim, e também se a pessoa quiser ficar com medo, ela já fica já de uma vez só. Já é o batismo. No meu caso, como eu sou um bandista, tá certo que as pessoas perguntam tudo mais. Assim, às vezes a gente. Realmente, às vezes é difícil. A gente vai ter que explicar tudo, vai ser um trabalhinho. Mas é engraçado, às vezes eu falo que eu sou um bandista, aí a primeira coisa que a pessoa fala é: Nossa, você não sabe, eu sonhei com tal coisa, o que você acha que é? Nossa. E aí eu fico assim, meu Deus, eu não sei. Só um minutinho que eu vou ali pegar minha bola de cristal e a gente já conversa. E minhas cartas, né? O pessoal começa a misturar tudo. Eu vou pegar meu tarô cigano aqui, só um minuto. Nossa, total. Sim, sim. Acontece isso comigo também, mas por, obviamente, outros motivos, né? Hoje em dia, você estar ligado aos evangélicos é uma situação que a mim, pelo menos, não me dá muito orgulho. É óbvio que tem muita gente incrível, muita gente que realmente vive o que fala. É aquele negócio de você viver o que você prega, né? Mas tem muita gente, infelizmente, que tá do lado oposto, totalmente oposto ao que deveria ser, assim, o que a pessoa ela tem ali, nesse caso, né, a Bíblia como a base, tem Jesus Cristo como o mestre, só que vive completamente diferente daquilo, né? Sabe aquele negócio de você pregar o ódio em nome de Deus? Cara, isso não faz o menor sentido, cara. E aí, quando eu, que sou uma pessoa que há alguns anos não frequento a instituição, né, a igreja, mas acredito que a igreja seja eu mesmo, eu como igreja, e eu tentando fazer a diferença no mundo da minha forma, até aqui a minha família, eu e minha família, a gente fala que nós somos a igreja invisível, né, não tá ali em quatro paredes, mas a gente tenta viver antes de querer cagar regra pros outros, ou então legitimar atitudes violentas ou malucas, né? E é meio complicado isso. Hoje em dia, quando me perguntam, até quando a gente iniciou esse podcast, me perguntam, qual que é a sua religião? Eu tenho que fazer todo um malabarismo para a pessoa entender que de onde eu vim, mas que eu não concordo nem um pouco com o que muita gente de lá pensa e prega, né? Então acaba que fica nessa também. Você fica um pouco receoso com o que a pessoa vai pensar. Tanto é que hoje em dia, eu evito ao máximo, assim, eu não me considero crente, evangélico, essas palavras, né? A pessoa vai achar que eu tô todo dia agora não, né? Mas tô na sé com a Bíblia só embaixo do braço e não dentro do coração, né? Nossa. É porque esses termos têm muito peso, né? Eles acabam se tornando políticos. Exato. Quando fala o crente, o evangélico, toma um peso porque a gente vai na base do estereótipo, né? O estereótipo do crente, Sim. ou o estereótipo do macumbeiro, que seja, né? É. Então, e aí isso também
colabora muito com o preconceito com essas pessoas, porque se você vira e fala para a maioria das pessoas assim, eu sou crente, a pessoa já vai imaginar que é exatamente isso. Você tá com a Bíblia na Praça da Sé pregando, ou você é um bitolado, né, fundamentalista. Que faz arminha com a mão. Exato, que faz arminha com a mão e coloca Deus acima de todos. Então, essa coisa de tentar ficar se justificando sempre, ao mesmo tempo que é legal, porque você se mostra aberto para outra opinião das outras pessoas, mas ao mesmo tempo é muito cansativo, porque a gente sempre parte do pressuposto que a outra pessoa tem preconceito. Aham. Perfeito. Você sempre vai pensar, não, eu não vou falar que eu sou um bandista porque a pessoa já vai ter uma má opinião sobre mim. Ou não vou falar que eu sou espírita porque a pessoa já vai achar que eu tô vendo espírito. E talvez esteja, e daí se estiver, né? É essa a grande sacada, né? Do e daí, se estiver. Não e daí em relação às mortes do coronavírus, pelo amor de Deus. Mas é o grande e daí do o outro é o outro e fim, né? O que muda na minha vida? Se o fato da outra ter uma religião diferente, uma sexualidade diferente, ou enfim, tudo que a torna o torna diferente, né? Eu acho que seria um movimento lindo da sociedade, extremamente utópico, inclusive. Eu assumo que eu sou uma pessoa que gosta dessas utopias. Seremos todos iguais. Tipo Estado laico. Exato, tipo Estado laico. Boa. Bom, eu me chamo Diego Guaglianoni, eu tenho 24 anos, sou jornalista e sou médium de Umbanda há 2 anos. Mas eu já sou um bandista há bem mais, né? Eu gosto muito de ter contato com outras religiões, principalmente porque a gente pode aprender muito com outros tipos de doutrina, com outros tipos de visões, porque cada religião carrega uma visão de mundo, né? Lógico que não tem como a gente conhecer tanto, porque cada religião ela acaba tendo aquele pedacinho mais misterioso, né, que aí só quem é da religião acaba conhecendo de verdade, mas eu faço o possível para sempre tentar aprender, ler, né, para que a gente não seja intolerante, como muitas pessoas são com a nossa própria religião de Umbanda. E eu acho que é importante a gente pensar que todas elas querem chegar no mesmo lugar, né, que é uma busca por uma conexão espiritual, busca pelo amor, e cada um tem a sua interpretação. Eu destaco que poucas são tão inclusivas como a Umbanda. Lógico que eu não conheço profundamente todas as religiões, né, claro, mas poucas são tão inclusivas como a Umbanda, que tem como um dos seus principais fundamentos, né, a caridade. Então, para responder a sua segunda pergunta, eu acho que, infelizmente, sim, tem muitos umbandistas que são intolerantes. E principalmente intolerantes com outros irmãos, né, de fé afro-brasileira, né? Outros praticantes de religiões de matriz africana, principalmente o candomblé e a quimbanda, eles são vistos muitas vezes como praticantes de algo que não é bom, algo que é errado. E eu acho muito, muito ruim isso, porque demonstra a nossa falta de conhecimento. Eu acho que o que mais falta mesmo é realmente conhecimento, para que haja esse respeito dentro da nossa própria comunidade. E, Bruna, porque assim, a gente já tá falando de você, como um fiel de uma religião, você se explicar para uma outra pessoa de uma religião distinta. Só que muitas vezes você é da mesma religião que a outra pessoa, só que uma coisa que muda, a vertente. E aí, mesmo assim, você ainda tem que se explicar, e muitas vezes um ato de intolerância ou um ato discriminatório, ele vai vir justamente pelo fato de você, não importa que você é da mesma religião, mas você não segue a vertente que a outra pessoa segue, e mesmo assim ela vai te olhar com maus olhos, ela vai achar que a vertente que você está não é a mais próxima de Deus, de Olorum, enfim, do Deus que sustenta essa religião. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso. Assim, eu acho isso muito triste também, porque, claro, né, qualquer tipo de intolerância é triste. Mas essas divisões, essas pequenas divisões dentro das religiões, como, por exemplo, no caso do cristianismo, né, em relação à reforma protestante, mas as reformas que aconteceram dentro da reforma, né,
essas pequenas igrejas que hoje em dia estão na moda, e estão na moda porque não pagam imposto, isso a gente pode falar, que no nosso estado laico, igreja não paga imposto e terreiro às vezes paga. Olha só que coisa. Exato. Então, nesse sentido dessas muitas divisões, eu acredito que é também nesse sentido de falar, não, o meu Deus é melhor ou é maior. Eu interpreto da maneira certa, né? Se muitas das religiões cristãs têm como base a interpretação da Bíblia, muitas dessas lideranças aí falam, não, a minha interpretação é mais certa que a sua, né? Ou as pequenas mudanças do um pode usar saia, só saia, o outro não. Pode assistir televisão, não pode assistir televisão. Aceita homossexual, não aceita homossexual. E que geralmente quem aceita homossexual são os que mais são apedrejados. Então eu acredito que essas divisões, todas essas muitas divisões, seja em qualquer vertente religiosa, nas religiões afro-brasileiras, que tem um monte de religião, e mesmo dentro das suas próprias religiões, a Umbanda, que tem várias vertentes, o Candomblé, é o que a gente já falou, né, nessa gravação, e é o que eu sempre falo, e, enfim, tem que ser dito, as religiões são feitas por pessoas, então isso dificulta muito, qualquer coisa. Se tem um ser humano, repito, dá errado. Eu queria fazer um gancho. Tem um filme muito bom que chama A Vida de Brian. Eu não sei se vocês conhecem, é do Monty Python. Inclusive fica a indicação cultural, porque é um filme muito bacana. É um filme de humor, né? Qual que é a premissa? O Brian, ele é uma pessoa que nasceu na mesma época que Jesus. Ele nasceu literalmente na manjedoura ao lado e tal. E aí, dentro do filme, o pessoal do Monty Python faz uma série de alegorias sobre como que a religiosidade, né? Ela muitas vezes está distante da religião. Como assim, né? Às vezes, por exemplo, o pessoal dentro do filme começa a idolatrar esse Brian, e aí ele esquece o chinelo lá, no local. E aí o grupo se divide em dois naquele momento. Metade acredita que o chinelo é um item religioso, que eles têm que cultivar o chinelo e tal, e os outros falam que não, que tem que ficar no... Enfim, já tem uma diferença ali, e aí os grupos começam a brigar entre si. Então é legal que realmente os dois acreditando na mesma coisa objetivamente, mas com uma pequena mudança já criou essa confusão, já criou realmente essa diferença. A gente vê isso muito nas outras religiões que a gente tem, né? Sei lá, os judeus que são ortodoxos ou não, ou os católicos que são mais ligados a uma vertente ou a outra e tal. E isso é muito comum, né? Como uma pequena diferença dentro da mesma religião muda tudo, assim, e torna a situação hostil para pessoas que acreditam essencialmente nas mesmas coisas, menos 1%, né? É bizarro isso. A religiosidade como algo que tapa os olhos, sabe? E que não faz raciocinar, eu não considero nunca que seja uma coisa boa, sabe? Você, a partir do momento que você colocou na sua cabeça uma coisa, você tá incapaz de pensar, cara, isso tá errado, assim, você tem que vai com calma, sabe? Ô, Gabriel, e eu penso muito aqui das aulas que a gente teve na faculdade de antropologia teológica. Total. Quando a gente estava vendo a respeito da própria religião, o sentido da religião, que é religar, releger, enfim, aquelas coisas que a gente sempre ouve. E muitas vezes as pessoas, eu acho até mesmo que inconscientemente elas acabam esquecendo disso, porque, na verdade, o principal objetivo da religião não é dizer que ela está mais certa, dizer que ela está mais próxima de Deus, mas sim aquilo que te completa, aquilo que faz você parar para pensar na sua existência, né, e você se ligar nas suas origens. Então, muitas vezes, aqui eu dou o exemplo da Umbanda. Às vezes, algumas pessoas, alguns fiéis da Umbanda, eles têm muito preconceito. Por exemplo, se você faz um culto que ele é mais parecido com o da Igreja Católica, aquele culto ele não tá certo, entendeu? Porque ele tá louvando mais a religião católica do que os orixás, entendeu? Então, assim, eu falo da Umbanda porque até mesmo no UmbandaCast, quando eu falei a origem da Umbanda, dá pra gente ter uma ideia de que a Umbanda é uma religião que ela tem, assim, características de muitas religiões. A gente pode falar do catolicismo,
a gente pode falar budismo, a própria religião dos nativos aqui, né? Então, assim, tem uma infinidade assim de características e mesmo assim é uma religião muito atacada ainda por conta de alguns estereótipos que as pessoas criam dentro ou até mesmo fora da religião, né? Então, é algo que só contribui para um ato de intolerância religiosa. É intolerância que só cresce, né? O tempo vai passando e as pessoas vão. Seja a intolerância, a violência que a pessoa vai e pratica e, enfim, taca fogo nos lugares ou começa a agredir outras pessoas na rua. Até esse preconceito que a gente tá falando também, né? Essa questão das pessoas, por pura ignorância, assim, por simplesmente é diferente, eu não quero saber. Se é diferente, então é contra contra mim. E acaba que a religião vira time de futebol, né? Acaba que tudo vira time de futebol, né? A gente começa a viver num mundo onde a política virou time de futebol, a religião é time de futebol, tudo é time de futebol. Futebol é o assunto mais ameno que você pode conversar. Na verdade, eu acho que tudo vira religião. Olha só, faz todo sentido, né? É o movimento contrário do que você está falando, na verdade. Tudo vira um motivo para ser cultuado, porque você tem esse aspecto religioso muito forte. A história do Brasil mostra que nós somos um povo religioso. Seja institucional ou não, todo mundo tem o seu tipo de crença. Seja uma não crença de qualquer forma, porque também tem muitas pessoas que são ateias ou agnósticas ou deístas, enfim, que também tentam converter as outras pessoas à sua não crença. Uhum. Então eu acredito que tudo virou meio religioso, assim, quando você coloca muito fervor num partido político ou num time de futebol, você está cultuando aquilo como se você estivesse cultuando um símbolo religioso. Nossa, total. Perfeito. A pergunta agora que eu vou fazer para a Bruna é a seguinte: já que a gente está aqui conversando, nós temos aqui pessoas de 3 religiões diferentes, a gente está falando de religião, e aí eu te pergunto, por que é tão importante a gente falar sobre liberdade religiosa? O que esse assunto você acredita que agrega? Olha, eu acho que é importante a gente falar da liberdade de uma maneira geral, porque eu acho que a partir do momento que você não tem algum tipo de liberdade, você está sendo violada ou violado. E a questão religiosa é exatamente isso. Nós somos um povo extremamente religioso, né? A gente fala do contexto brasileiro até, que é a minha especialidade. A gente tem sempre esse fundinho religioso. Você precisa de algo maior, mesmo que esse algo, você não acredita que esse algo maior exista, você precisa acreditar que ele não existe. Então é muito importante a gente falar sobre a liberdade religiosa, exatamente porque, na teoria, o nosso Estado é laico e nós todos somos iguais perante a lei. Mas, na prática, a gente sabe que um pastor vai ser eleito vereador ou prefeito ou, enfim, ainda não chegou a presidente, mas espero que não chegue. Então, nossa liberdade está cerceada, porque, falando exclusivamente agora da presidência, a gente tem uma pessoa que foi eleita falando Deus acima de todos. Mas a minha religião não tem Deus. Eu sou livre para viver num país que elege uma pessoa que coloca Deus acima de todos. Então, a liberdade religiosa é muito importante. Esse tema é muito importante, né? Porque a religião é uma das características que nós temos na nossa subjetividade. Assim como uma pessoa LGBT não é realmente livre nesse país porque sofre um monte de violências, uma pessoa de uma religião minoritária também não é livre porque sofre um monte de violências. Uma mulher não é livre porque sofre um monte de violências. Então, a liberdade em si, eu acho que precisa muito ser discutida e todos os seus desdobramentos aí.
Engraçado que, assim, nem Jesus colocou de forma forçada, assim, né? Nem ele colocou de forma forçada Deus acima de todos, né? Mas a gente aqui segue colocando. Exato. E o cara era filho do homem. Sabe? Às vezes as coisas poderiam ser tão mais simples se a gente só pudesse viver e se você quer saber o que eu acredito, anda mais comigo, sabe? Tipo, conversa mais comigo. Sejamos amigos, né? E aí você, das minhas atitudes, você vai conhecer o que eu acredito e não tacando na cabeça das pessoas, impondo um Deus acima de tudo, de todos. Mas que Deus é esse, né? Será que o mesmo Deus que você tá falando é o Deus que a outra pessoa tá imaginando que é? Você acaba que representa esse Deus quando você fala isso. E você começa a distorcer tudo, sabe? Então as pessoas... Você faz barbaridades usando esse nome e você acaba que vai na contramão do que você deveria estar fazendo, sabe? Isso é muito bizarro. As pessoas querem se sentir poderosas umas sobre as outras, né? A partir do momento que um Deus é mais certo, então ele tem que dominar o outro e, consequentemente, ele acaba se tornando mais poderoso, né? Então essas relações religiosas aí também estão muito baseadas por causa dessas relações de poder, né? Se a minha verdade é a verdade, então eu estou com o poder da verdade. Uhum. O poder de estar certo. O poder de estar certo, exatamente. E você não vai ter voz porque eu estou certo. Então, a partir disso, eu vou te violentar subjetivamente, não deixando você assumir quem você é. Ou eu vou entrar no seu lugar de culto e vou destruir tudo. E vou fazer com que você destrua tudo exatamente para mostrar para você que eu sou mais poderoso que você, né? Então, é muito complexo falar dessa coisa do... Eu acho lindo esse discurso de todos deveríamos ser amigos. Eu adoro. Por mim, eu seria amiga da maioria das pessoas, menos daquelas que eu quero matar. Acontece. Pois é. Mas a gente tem que pensar tudo que tá aí junto, né? Nesse balaio aí das relações religiosas. E essas relações de poder é um grande... Eu diria que é uma pólvora, né? Nessas relações aí. Perfeito. É exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. O Guilherme, a gente faz o Hertz lá juntos, a gente é amigo há muitos anos. E assim, o que eu preciso conhecer sobre a religião dele não é o que ele vai me falar na teoria, é na prática dele, né? Eu convivendo com ele e vendo como ele se porta, é que eu vou entender qual é que é a dele. Então, acho que as pessoas têm que começar a pensar mais nisso. Em vez de pensar em como você está falando, o que você está falando, você começar a pensar em como você está agindo primeiro. E aí você inevitavelmente vai lidar com outras pessoas. E você estar aberto a lidar com outras pessoas é também estar aberto a aceitar o diferente. Isso entra bem no que a gente estava falando nesse podcast. Você conviver com isso, né? E você conviver com o que é diferente faz bem. O Matheus falou sobre o episódio do Hertz de falácias, e é isso, assim, as pessoas elas usam malabarismos pra estarem certas, quando na verdade tem coisas mais importantes do que estar certo, né? Sim, mas é que na verdade a maioria das pessoas sempre quer estar certa, né? E mostrar que está certo. Exatamente. A pessoa às vezes sabe que não tá certa, mas ela quer mostrar que ela tá certa. Quer vencer pelo cansaço, né? Sim. Exatamente, é uma questão de orgulho. Tipo, o ego ferido. Ou pelo cansaço, ou até mesmo pela própria autoridade, né? Isso aí. Exato. Eu acredito o seguinte, o Gabriel falou uma coisa muito importante, que é a questão do agir, e junto com esse agir, é uma coisa que a gente tem que pensar, e até mesmo é uma coisa que eu particularmente eu quero que quem esteja escutando a gente também seja um início, que junto com essa ação, a gente também possa ter o diálogo. O diálogo não para mostrar que eu estou certo, o diálogo para mostrar que tal religião é a certa, mas sim o diálogo e a ação para a gente entender que a gente precisa ter liberdade religiosa, a gente precisa ter todas as nossas outras liberdades. E tá tudo bem se a pessoa do meu lado, ela não acredita na religião que eu sigo. E tá tudo bem se eu não acreditar na religião que outra pessoa ela segue. Porque se aquilo faz bem para aquela pessoa, beleza. Se isso não faz bem para mim, se não é algo que eu concordo ou algo que eu não consigo praticar no meu dia a dia,
eu não vou fazer parte disso e eu não vou criticar a outra pessoa. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir ter um pouco mais desse pensamento, sabe? De que a religião, ela é feita pra gente, assim. Antes da gente olhar o outro, a gente tem que olhar pra gente, sabe? Um olhar mais interno. Até pra ver o quão errado a gente tá, né? Antes de tudo. Antes de ver o quão errado o outro tá, você saber o quão errado você tá. Mas é muito mais fácil apontar o erro do outro, né? Vamos combinar. Muito mais satisfatório. Tinha um cara que falava, né, que era mais fácil apontar um dedo do que... Quando você apontava um dedo, outros apontavam pra você, né? É, exatamente Não lembro isso. que era, não. Meu nome é Ian, eu sou cristão protestante e referente às duas perguntas, a primeira questão é, infelizmente eu não tenho contato com outras religiões, nem muito conhecimento, a maioria das coisas que eu sei é senso comum e que eu escuto. Eu sou cristão protestante desde os meus 7 anos de idade, então eu não sei muita coisa referente a outras religiões. E sobre a segunda questão, infelizmente eu acho que os cristãos protestantes são as pessoas mais intolerantes na realidade. São, infelizmente, muitos casos que a gente vê de intolerância religiosa, muitas das vezes partem das pessoas que são cristãos protestantes, o que é triste, mas infelizmente acontece. Eu queria agora, antes da gente encerrar, já que a gente tá falando aqui justamente de a gente agir mais, a gente conversar mais a respeito da importância da liberdade religiosa, a importância de todas as outras liberdades, eu queria que cada um recomendasse alguma coisa a respeito desse tema, para que o nosso ouvinte ele possa procurar se informar melhor. Acho legal isso. Quem quer começar? Alguém que tenha preparado alguma coisa, porque eu não preparei, então eu vou ter que ver aqui. É de cabeça, de cabeça. Gente, eu gostaria então de recomendar o meu próprio livro. Olha só. Olha a moral da pessoa que a gente traz aqui. Que isso? Se não for um incômodo. Pode falar. Como eu falei para vocês, eu sou mestre em ciência da religião e eu lancei um livro que é até fruto da minha dissertação de mestrado, chama Baixou o Santo no Reino dos Céus, que é exatamente sobre isso, essa coisa do diálogo religioso. E o meu foco é na relação da Umbanda com a Igreja Universal do Reino de Deus. E eu trago muito disso que a gente está conversando, dos motivos dessa relação e dos problemas que ela tem também, obviamente, né? Se a gente for pensar que o dono da Igreja Universal é o Edir Macedo, uma pessoa não muito grata por aí. Então fica aí minha recomendação, caso alguém tenha interesse, está disponível na Amazon e também tem a versão física na loja online da editora Recriar, recomendo muito. Perfeito. Eu posso falar, então vou só reforçar, na verdade. Recomendo muito, muito mesmo o filme A Vida de Brian, do Monty Python. É um filmaço, ele traz várias críticas, várias reflexões sobre a questão da religião, sobre como ela acaba afetando as pessoas positivamente e negativamente. Acho um trabalho muito bem feito, assim, de verdade. Acho que pode acrescentar bastante para as pessoas, então assistam. Se eu não me engano, esse filme está atualmente na Netflix. Talvez não esteja, mas senão você pode procurar em algum outro lugar. Na Netflix, de qualquer forma, tá o resto da obra do Monty Python, que eles trazem várias reflexões muito interessantes sobre esse tema e outros tópicos da sociedade. Pô, legal. Bom, seguindo a linha do que eu falei bastante aqui nesse podcast, eu vou citar um texto, na verdade, acho que é de 2014, alguma coisa assim, 2015, do Ricardo Gondim, que na verdade ele é um pastor que ele está no atual momento sendo um tanto massacrado e cancelado pelo... Um beijo pro Ricardo, meu amigo, adoro ele. Ele está sendo um tanto massacrado pelos evangélicos de hoje. vamos deixar assim. E tem um texto dele de uns 5 anos atrás, ou até mais, não sei, que o título do texto é Deus nos livre de um Brasil evangélico. E nesse texto, ele discorre um pouco como seria triste ver e não a questão da religião, mas justamente a questão da religiosidade, né? Justamente não a questão do que as pessoas acreditam,
mas de como elas acreditam e como elas tentam embutir isso na sociedade e na vida das outras pessoas, né? Então ele faz algumas críticas, umas ótimas críticas a esse modelo de tentar impor as coisas para as outras pessoas. Ele tenta prever de algumas formas, e enfim, se você lê hoje em dia, parece que ele está descrevendo 2020. Então, fica aí minha indicação. Muito boa. Agora faltou a minha, né? Eu vou aproveitar. A Bruna, ainda bem que ela falou do livro dela, porque como eu tenho um livro também, eu posso indicar o livro, uma recomendação. Bom, a primeira indicação que eu faço, na verdade, são 3. Que isso? A primeira indicação que eu faço Apelão. A primeira indicação que eu faço é o livro de Angola Ele É, que foi o livro que eu psicografei, esse livro, que conta a história de um preto velho, pai de José de Angola. E o mais importante ali é justamente compreender alguns ensinamentos da Umbanda e de uma forma bem didática, assim. Eu sempre falo, seja no podcast, seja em qualquer lugar que eu esteja, que às vezes a gente tem que falar um pouco mais dinâmico, assim, com pessoas que não conheçam a nossa religião, justamente para entender, né? Então, essa é a primeira indicação de Angola Ele É. Eu não tenho esse livro na Amazon, a editora Matheus Salustiano. Eu me autopubliquei, então, enfim. A segunda indicação que eu faço é o filme Besouro. Ele é bem antigo, ele já tem mais de 10 anos da data de lançamento aqui, e é muito legal uma parte específica desse filme, que é justamente quando o protagonista ele conversa com Exu, que é um personagem, é uma figura muito importante nos cultos afro. E a terceira é mais pro lado da música, que também vai Exu no nome, que é o Baco Exu do Blues. Ele não fala assim de Umbanda ou de outras religiões, mas é um tipo de música que eu gosto, legal, e como ele tem Exu no nome artístico dele, acho bacana recomendar aí pra vocês, é muito bom o som do Baco. Perfeito, cara. Lembrando também que esse podcast a gente vai lançar no UmbandaCast e no Hertz Podcast na mesma semana, né? Estará disponível lá também. Sim, vai ser um combo maravilhoso. Eu queria agradecer muito a sua participação, Bruna. Gente, muito obrigada pelo convite, eu adorei participar. É muito gostoso esse discurso mais leve, né, e tal, gosto muito disso, então aceito convites para outros temas também, claro. Foi um grande prazer conversar com vocês, um grande prazer conhecer vocês. Espero que um dia a gente faça isso pessoalmente, inclusive. E eu agradeço o Matheus também, quem estiver ouvindo esse podcast pelo Hertz. É interessante conferir lá o UmbandaCast, o podcast do Matheus. E é isso, é sempre um prazer fazer esses nossos projetos com vocês. Olá, você que está nos escutando. Eu sou... Nossa, piorou. Eu não consigo gravar.